Olá, meu nome é Gilder Nader, sou pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e vou apresentar para vocês o túnel de vento do IPT, especializado em fazer ensaios para a construção civil e para a construção naval. O túnel de vento do IPT possui 40 metros de comprimento, seu ventilador tem 3 metros de diâmetro e a velocidade máxima de ensaio é de 90 km por hora. Vemos aqui alguns exemplos de edificações altas e esbeltas ensaiadas no túnel de vento do IPT. Atualmente, essa é a maior demanda de ensaios de edificações em túneis de vento, especialmente do Brasil, devido às grandes alturas que esses edifícios têm sido construídos. E há uma grande preocupação não só com a parte da estrutura, como também com a parte do conforto do usuário dos últimos pavimentos, pois esses edifícios sofrem pequenas vibrações, o que é normal das estruturas, porém a preocupação é, as vibrações não podem causar desconforto aos usuários, especialmente dos últimos pavimentos. Também há situações de estudo em que se modela um bairro inteiro para se verificar o conforto dos usuários e dispersão de contaminantes naquela região. Esse é o empreendimento em estudo atual. Aqui vemos que é um edifício com uma arquitetura bastante interessante, diferenciada, e esses casos necessitam de estudos em túnel de vento, porque as normas de carga de vento na estrutura, seja as brasileiras ou as internacionais, não conseguem dar com exatidão os esforços nesse tipo de estrutura. Por isso se faz necessário o ensaio. Normalmente, o projetista calcula muito bem toda a carga de vento na estrutura, especialmente os nossos projetistas do Brasil, que são excelentes e estão bastante acostumados com os materiais que ele trabalha, com as armaduras e tudo mais. No entanto, o ensaio em túnel de vento se faz necessário para que o projetista tenha a máxima segurança do que ele projetou, e, eventualmente, até diminuir a armadura se ele julgar necessário. Podemos notar nesse edifício que há alguns apartamentos em pé direito triplo, e a construtora, nessa situação, teve uma grande preocupação em verificar qual vai ser o conforto do usuário nessa local. Se o usuário estará sujeito a ventos elevados ou se vai estar sujeito a ventos bem moderados e que fiquem agradáveis. Se detectarmos alguma característica de vento elevado, isso é informado para o pessoal da arquitetura do edifício e são implementadas então técnicas para que se minimize o efeito de ventos fortes. No IPT, nós realizamos os ensaios posicionando o modelo numa mesa giratória e rotacionamos essa mesa a cada 5 graus. Nós optamos por fazer a cada 5 graus, ao contrário do que se pedem os outros softwares, porque nós detectamos, a partir de muita experiência, que muitas vezes há uma situação de grande sucção na fachada num ângulo que não seria ensaiado. Por exemplo, vamos pegar no início. Os ensaios seriam, por exemplo, 0, 15, 30, 45 graus. Só que muitas vezes nós detectamos que há uma grande sucção de vento na fachada, num elemento de revestimento, em 40 graus, às vezes é em 35 graus. Já verificamos também que essa grande sucção às vezes ocorreu em 25 graus. Esses ângulos não seriam ensaiados normalmente. Então nós optamos no IPT por nós termos aqui um sistema todo automatizado. Dessa forma, após a montagem, o ensaio é realizado de forma muito rápida. Nós optamos por realizar o ensaio a cada 5 graus. Esses dados a cada 5 graus são passados para a equipe de caixilharia, para a equipe dos elementos da fachada, elementos de revestimento. Para o projetista, nós passamos o que o software pede, que são os dados a cada 15 graus, considerando sempre as piores situações
do arrasto, por exemplo, das forças na direção X, Y e do momento Z, isso por pavimento. Tá certo? Então essa é a nossa condição de ensaio e a gente procura fornecer os dados da melhor forma possível e o mais completo possível para que a edificação e os seus elementos de revestimento, assim como as situações de conforto, possam ser projetadas com a maior segurança possível.